A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz do Entendimento. Boa tarde, Valéria, Andréia, Thalita, sejam bem-vindas, meus amores. Compartilhou, Thalita, também, obrigada, você é um amor, você é uma bênção de Deus na minha vida. Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: abominação é para o Senhor o arrogante. É evidente que não ficará impune. Meu Senhor, você já conheceu uma pessoa arrogante? A pessoa que ela é altiva, orgulhosa e arrogante é muito difícil de lidar. Eu tenho certeza que você deve conhecer e você vai falar: ei, Kátia, eu conheço um monte. E que eu e você jamais venhamos a ser assim em nenhum momento da nossa vida. Porque a gente é tentado a ter alguns momentos em que a gente se comporta dessa maneira. O nível de arrogância de alguns é muito pior do que outros. A pessoa que ela é arrogante, ela não reconhece os seus erros. O orgulhoso, a mesma coisa. Nunca reconhece, ele tá sempre certo, ele é o dono da razão, ele não erra, ele não peca, ele não precisa pedir perdão pra ninguém. Conviver com uma pessoa assim é triste, é horrível. Pessoa que ela sempre quer ter razão em tudo, ela nunca reconhece quando ela erra, ela nunca reconhece nada. O erro tá sempre nos outros. Então tem a arrogância, o orgulho e a altivez. Sabe aquelas pessoas, nariz empinado, metido, e um vai agravando o outro, vai ficando cada vez pior. Então nós vamos para a historinha de hoje. A gente fala historinha, né, porque todo mundo já está acostumado com historinha, né, mas é baseado em... Algumas são ilustrações, mas outras são verdadeiras, que aconteceram mesmo. E essa história aqui aconteceu de verdade. Esse fato aconteceu no ano de 1951, entre um navio militar estrangeiro e as autoridades costeiras do Canadá, numa noite de muita neblina. Então o comandante do navio avistou uma luz em rota de colisão com o navio dele. E imediatamente ele solicitou. Ele disse assim: favor alterar seu curso 15 graus para o norte, para evitar a colisão com a nossa embarcação. Os canadenses responderam imediatamente: recomendamos mudar o seu curso 15 graus para o sul. O comandante ficou mordido, ficou furioso. Nós somos um navio militar. Repito, mude seu curso. E começou a alterar a voz, porque o arrogante, o orgulhoso é assim. Se você bate de frente com ele, se você não cede na hora o que ele quer, ele já se enfurece. Ele ficou irritadíssimo e ele disse: somos um navio militar, repito, mude o seu curso. E o canadense insistiu: recomendamos mudar seu curso imediatamente para o sul, para evitar uma colisão. O capitão ficou muito alterado. Nessa hora aqui, ele já estava com a raiva, com o ódio saindo pelos poros. E ainda mais que tinha plateia, né? Ele deve ter pensado: mas quem esses fulaninhos pensam que são? Aqui nós somos um navio militar. E aí ele grita. Ele começa a gritar com muita fúria: fique sabendo que o meu navio é um porta-aviões. Exigimos que mudem o seu curso 15 graus ao norte. Exigimos que mudem o seu curso 15 graus ao norte imediatamente. Bravo! Aí o canadense respirou fundo, respondeu calmamente pro arrogante, irritadinho: isso é impossível, senhor. Nós somos um farol e estamos num rochedo. Ai, Jesus da glória! Depois de um breve e constrangedor silêncio, o canadense repetiu calmamente: recomendamos que o senhor mude o seu curso 15 graus para o sul. E aí aquele homem ficou com a cara de tacho. Se tivesse um buraco para ele abrir e enfiar a carona dele dentro, ele faria. Passou carão, passou vergonha na frente de toda a sua tripulação, de todos os homens que estavam ali debaixo do seu comando, vendo a sua arrogância, o seu orgulho, a sua falta de humildade. Não tinha diálogo com ele. Ele estava debatendo, ele estava querendo que o pessoal do farol saísse da frente dele. Que vergonheira. É isso que acontece com pessoas que são arrogantes. Pessoas que não têm conversa, não têm diálogo, acabam passando vergonha. Triste, né? Essa é a triste realidade. Essa historinha aqui reflete a realidade de muitas pessoas. Geralmente, em cada família tem, às vezes, 1, 2, até mais pessoas com esse perfil. Arrogante, não tem diálogo, não tem conversa. Querem sempre humilhar os outros. Porque tem um cargo, esse homem, porque ele tinha um cargo, ele achava que ele podia pisar na cabeça de quem fosse. Tem pessoas que não podem ter cargo. Saber como uma pessoa é de verdade, dê um poder para ela. Dê poder para ela, você já vai saber. A pessoa já começa a se inflar. Grande coisa. A Bíblia diz que somos do pó e ao pó voltaremos. Você pode ter quanta quantia que for no banco. Você pode se vestir com as roupas mais finas e sofisticadas. Você pode ter todo o glamour do mundo. Quando morrer, vai cheirar mal como todo mundo. Gente que parece que tem nojo dos outros. Ui!
não me toque. A Bíblia diz que são abominações para o Senhor, pessoas assim. Parou para pensar nisso? A abominação é para o Senhor todo arrogante. Todo, sem exceção. Aqui não está dizendo que a abominação para o Senhor é todo pobre que é arrogante. Porque tem arrogância, tem no meio do pobre, tem no meio do rico, é rico arrogante, pobre arrogante, classe média arrogante. E a Bíblia diz aqui, ó, não ficará impune as pessoas que são assim. É evidente que não ficará impune. Quer dizer, aconteça o que acontecer, haja o que houver, é evidente, sem sombra de dúvidas. A punição é eminente, vai ser punido a pessoa que for assim. Pensa, você ser uma abominação para o Senhor, gente. Ui, ui, ui. E o pior, tem gente que é arrogante e pensa que tá, como diz o ditado, por cima da carne seca. Pensa que tá arrasando. Igual esse comandante aqui. Olha a vergonha que esse homem passou. Discutindo com um homem que tava num farol. Como é que o farol ia mudar a rota 15 graus pro norte se era um farol que tava preso num rochedo? Fixado num rochedo? Não, mas ele tava lá com o narizão dele empinado, dando as suas ordens e ainda ameaçando. Nós somos um navio militar. Eu tenho armas aqui. Cuidado, eu sou perigoso. Você não sabe com quem está falando. Você já ouviu a tal da frase? Você sabe com quem você está falando? Eu já trabalhei, na época que eu trabalhei de vendedora. As funcionárias, só porque estavam encarregadas de ficar. Funcionários igual a gente. Mas hoje eu estou encarregada de vocês aqui. Quero todo mundo. Chegava a andar assim, chacoalhando. Sai daí. Quem pensa que é? Começa a humilhar os outros no trabalho. Quer ver em ambiente de trabalho, qualquer ambiente de trabalho. Geralmente é as pessoas que não têm nada se acham. Já pararam para pensar nisso? As pessoas mais arrogantes, orgulhosas e que tentam humilhar os outros é sempre aqueles que estavam lá embaixo, que deveriam de dar valor. Não, mas eles adquirem um poder, pronto. Já começa a humilhar os outros. O ser humano, ele tem duas opções na vida e tudo é uma questão de escolha. Ele pode aprender com os seus erros e ser completamente diferente ou ser revoltado. Vocês querem ver um exemplo? Tem esse exemplo da arrogância. Às vezes a pessoa, ela nasceu lá na pobreza. Deus abençoou, ela conseguiu uma posse, conseguiu um status, conseguiu uma condição melhor de vida. Aí ao invés dela valorizar aquilo, dela olhar para as pessoas com empatia, dela olhar para as pessoas com amor, eu fui humilhado, agora é minha vez de humilhar. Um abismo chamando outro abismo. Aquilo vai virando uma bola de neve. Agora outras pessoas não. Outras pessoas falam, não, eu vou fazer completamente o oposto. Eu sofri isso na pele. Eu sei o que é ser humilhado. Aí vai, abre uma empresa, trata seus funcionários bem, com carinho, com educação, valoriza seus funcionários. Optou em ser diferente. Às vezes uma criança passou... você sempre usa a desculpa, não, esse fulano de tal, ele é revoltado porque ele perdeu os pais cedo e não sei o que, não sei o que tem, e virou no que aquilo, virou numa coisa, porque ficou revoltadinho. Meu esposo perdeu os pais dele cedo, trabalhou, ajudou a cuidar os outros irmãos, não virou no marginal, não ficou revoltado com a vida, revoltado com Deus, revoltado com todo mundo. Um ótimo pai, um excelente marido, uma bênção. Ele optou em ser diferente, ele não usou aquela tragédia como um escudo, como uma desculpa para ter um caráter ruim. Tudo é uma questão de escolha. Você conhece pessoas que tiveram passados terríveis, mas falaram, não, eu não vou fazer a mesma coisa. Você foi espancado pelos teus pais, pelo teu pai, pelos teus familiares, sei lá por quem for. Quando você vira pai, não, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu vou fazer completamente o oposto. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é sofrer isso. Eu não vou fazer a mesma coisa para o meu filho. Meu filho não vai ter a vida desgraçada, miserável que eu tive. Já outros, sei lá o que passa pela cabeça, que traço de psicopatia que eles têm, que coisa demoníaca. Eu passei, por que você também não pode passar? Começa a judiar dos filhos, começa a maltratar, começa a bater. Ou então, não, eu não tive nada, você também não vai ter. Outros já é totalmente o oposto. Não, tudo que eu não tive quando eu era criança, eu vou dar pro meu filho. Questão de escolha, questão de caráter. Qual dessas escolhas a gente tem feito? Tudo na nossa vida é feito de escolha. A arrogância é uma escolha. Os sentimentos que nós temos é uma escolha. Você escolhe ser feliz ou não ser. Você escolhe ser revoltado ou não ser. Você escolhe fazer o bem ou fazer o mal. O inimigo não coloca uma arma na tua cabeça e te obriga a fazer as coisas. Ele te incita, ele te tenta. Ele traz o prato, você come se você quiser. E aqui a palavra do Senhor está falando bem claro para nós. Qual é o fim das pessoas arrogantes? Qual foi o fim daquele comandante arrogante? Só vergonha, humilhação. Como é que ele olhou para as pessoas que estavam ali
aí à sua volta, vendo ele batendo boca, discutindo, brigando, humilhando. É isso que Deus faz. A Bíblia diz que o Senhor exalta o humilde, mas o orgulhoso ele abate o arrogante. Nós temos uma escolha. Nós podemos optar em viver de acordo com a palavra de Deus, em sermos pessoas amáveis, que tem prazer de estar do lado de uma pessoa orgulhosa. Eu não consigo ficar perto de pessoas orgulhosas. Nem me sinto bem. Eu sou uma pessoa simples, eu gosto de simplicidade, coisa muito chique, muita coisa. Pra quê? Isso não preenche o meu coração. Jesus foi um exemplo de humildade, com toda a sua riqueza, sendo quem ele era. A Bíblia diz que ele despojou-se de toda a sua glória a vir habitar entre nós, como um servo humilde. Nós devemos aprender com ele a ser humildes, porque um dia nós estaremos com ele na glória e seremos honrados, seremos coroados, amém? Então não deixe a arrogância entrar no teu coração, querido. Seja humilde, Deus te recompensará, amém? Guarde essa palavra no teu coração, meu querido, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.